José morreu com que idade e como? Sempre assisto filme de José. Nós comentamos, ele não tem um esclarecimento direto no texto do que teria desencarnado José. A história até dá uma corridinha nesse final e diz que depois que ele sepultou o pai, ele volta, vive no Egito e... mas tem uma coisa importantíssima. Eu não posso só de falar isso. Não posso deixar, meu Deus, não ia dormir hoje. Talvez um dos pontos mais importantes da nossa conversa de hoje. Quando ele sepulta o pai que ele volta, os irmãos dizem assim, pronto, agora nós estamos ferrados. Porque nós temos muita coisa de ruim para José. Mas como nosso pai estava vivo, ele nunca fez nada contra nós. Agora que nosso pai morreu, agora ele vai se vingar de nós. Quando ele volta, já sem o pai, os irmãos se reúnem e chegam perto dele e dizem: nos perdoe por aquilo que a gente fez. Nos perdoe pelo mal que nós te fizemos. Pelo Deus de nosso Pai, nós te rogamos que tu nos perdoe, que não faças nenhum mal contra nós. Sabe qual é a reação de José quando os irmãos fazem isso? Ele poderia ter 1000 reações. A reação dele é a mais imprevisível possível. Ele chora de pensar que os irmãos pensaram que ele poderia se vingar. Tem uma frase aí, Elahá, que ele fala assim: vocês pensam que eu tomaria o lugar de Deus? Que é isso que você comentou, Elahá, lá do Paulo Estevão, quando ele levanta a mão na justiça, faz justiça com as suas próprias mãos, ao invés de esperar a justiça de Deus. É lindo nessa passagem. Vocês pensam que eu tomaria o lugar de Deus, ou seja, Deus vai se encarregar das coisas, eu não preciso. Então, às vezes, a gente tem uma leitura de judaísmo muito dura. Então, aí, numa hora dessa, eu pergunto, cadê o olho por olho e dente por dente que a gente aprende a repetir tantas vezes, como se o judaísmo fosse apenas essa frase? Então, quando você vê... E quem é José? José é tido dentro do judaísmo como o tzadik, um sábio, um homem justo, uma referência. Minha mãe, particularmente, tem em José a referência de virtude para tudo. Perguntar para minha mãe assim, me dá um modelo de virtude. Ela diz, José do Egito. Para ela, ele é o espetáculo. E quando vem esse momento em que os irmãos acham, e ele não teria ninguém para impedir, quem impediria? O faraó? O pai que está morto? Não tem ninguém. Então, a gente mostra a nossa virtude quando nós temos todo o poder para fazer algo e nós não fazemos. Porque, às vezes, a gente não faz o mal porque as circunstâncias não permitem. Ai, se eu pudesse. Ah, se Deus me... se eu tivesse condição. Rapaz, se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu faria? Então, a gente só não faz porque as condições não nos estão permitindo. Mas ele tinha dinheiro, poder, ninguém para impedir, Faraó não ia tirar nenhuma satisfação com ele, e os irmãos eram todos sujeitos a ele. Ele tinha tudo para esmagar os irmãos. E quando os irmãos falam isso, ele chorar, significa que ele foi lá dentro do fundo da alma deles. Por que você faz isso? Parece muito com uma história de Gandhi. Contam que quando Gandhi uma vez teve o relógio roubado, ele ficou triste, ele ficou numa janela pensando. Aí o rapaz que trabalhava com ele disse assim, o senhor está triste? E ele, isso é por causa do relógio, não é? Aí ele balançou a cabeça. Aí ele disse, eu não sabia que o senhor gostava tanto do relógio. Ele disse, não, meu filho, eu estou pensando, por que uma pessoa ainda rouba um relógio? Ele não está preocupado com o relógio. Está preocupado com a pessoa que roubou o relógio. Então, é isso que o entristece. Então, quando José chora, ele chora de pensar, você pensou que eu poderia pensar isso? Nossa, quem sou eu na cabeça de vocês? Serei eu, por acaso, alguém que quer tomar o lugar de Deus?